Olá, mais um Rema 10, mais uma palavra de Deus, mais um devocional para ativar a sua fé. Vamos juntos? Gente, se você é visitante aqui, está conhecendo agora o canal, vamos fazer a inscrição? Vamos lá? Importante demais. O texto de hoje, tenho aqui alguns versículos, mas o tema de hoje é atraindo a bênção, né? Nós temos a oportunidade de atrair o favor de Deus, de atrair a bênção. E eu quero trazer aqui algumas características que nós podemos adotar, assumir. Eu acredito que muita gente tem essa característica, mas talvez não tenha com tanta consistência ou com tanta a consciência que isso é poderoso para atrair o favor e a bênção de Deus. Então vamos pegar a Bíblia, Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, do verso 38 ao 44. Essa passagem fala da multiplicação dos pães e peixes. Primeira multiplicação. Olha o que é que diz. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, olha que bênção, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Gente, o que é isso? Milhares de pessoas se saciaram, milhares de pessoas foram providas, e tinha ali uma mínima semente, né? 5 pães, 2 peixes. O que a gente pode extrair daqui? O que é que eu consigo enxergar aqui que traz o favor, a bênção, a multiplicação de Deus nas nossas vidas? O povo estava algum tempo recebendo a palavra, o dia estava findando, se saísse poderiam perecer, poderiam desmaiar, não tinha lugar para comprar e ficou aquele impasse, e Jesus chamou os discípulos. Eles pensaram que Jesus ia dar uma ordem para que comprassem alguma coisa, e Jesus não. Jesus fala assim: quantos pães tendes? É a primeira coisa. Começou o milagre. Quantos pães tendes? O que é que você tem? Você sabe? Talvez você se queixe que não tem nada, que tem pouco, que está no negativo, que está com um rombo financeiro, que está com a dívida, que ninguém abre a porta para você, e que isso, e que aquilo. Primeira coisa, quanto você tem? Ou o que você tem? Ou o que está na sua mão? Ou o que você pode fazer? O que você pode fazer? Quantos cegos chegavam diante de Jesus? E quando você está diante de um cego, dá para ver que a pessoa é cega sem nem conversar com a pessoa. A média distância, você já vê que aquela pessoa tem uma deficiência visual. E quantos leprosos chegaram diante de Jesus? E o leproso, ele era reconhecido porque ele estava cheio de ataduras, cheio de roupa, de pano. Mas Jesus perguntava: o que tu queres que eu te faça? Tanto o cego como o leproso tinham que falar. Eles tinham que verbalizar, eles tinham que trazer um relatório da sua necessidade. O cego: eu quero ver, que os olhos se abram. O leproso: eu quero ser curado, seja limpo. E esses aqui estavam com fome, precisavam comer, a multidão precisava comer, e Jesus questiona, Jesus emite o questionamento: quantos pães tendes? Ei, a primeira coisa para atrair a bênção de Deus: seja organizado. Saiba a sua realidade, queira enxergar a sua realidade. Faça relatório, né? Tenha números, né? Entenda isso. Nós precisamos ser organizados para atrair o favor de Deus. Quantas vezes eu me organizei
E no outro dia Deus começou a me responder. Quantas vezes eu fiz uma planilha, eu fiz uma organização, eu busquei um orçamento e Deus foi me abençoando. Eu nunca esqueço uma experiência que eu tive. Faz anos, muitos anos. Eu já tive várias experiências, inclusive nesse ano. Mas a primeira muito forte assim que eu tive foi quando eu tinha acabado de assumir a igreja sede. E eu cheguei na igreja e precisava pintar a igreja, precisava pintar os departamentos. E eu falei com o administrador da igreja para que ele fizesse um orçamento para que a gente pudesse pintar a igreja. E ele me questionou. Ele disse: Pastor Frank, tem o valor em caixa para que possamos comprar as tintas, tal, isso e aquilo? E eu falei: não, mas primeiro eu preciso do orçamento para que Deus traga a provisão. E naquela semana, em poucos dias, Deus operou um milagre, porque Ele fez a organização, o orçamento de quantas tintas, quantos galões de tintas, aquele negócio todo. E olha, tem muito tempo, isso foi em 2013, era quase 10 mil reais, muito tempo. Era na faixa de 7 mil e poucos reais. E uma pessoa da equipe dele, do discipulado dele, que trabalhava numa loja de tintas, tinha um bônus, tinha um crédito lá e ficou sabendo que a igreja estava com esse projeto de pintura, de pintar todos os departamentos, e essa pessoa, uma única pessoa, ofertou toda a tinta. Ou seja, primeiro eu organizo, primeiro eu faço um levante, um relatório, e depois chega a provisão. Então, primeiro eu falo para Deus o que eu preciso e depois Deus vai trazer o que eu preciso. Então, a primeira coisa para atrair a bênção de Deus é organização. E no decorrer desse texto, em Marcos capítulo 6, do verso 38 ao 44, olha o que é que Jesus orientou eles a fazer. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então Jesus, ele primeiro puxou um relatório do que tinha. Jesus sabia. Você acha que Jesus não sabia que ali iria acontecer uma manifestação sobrenatural, de um milagre? Claro que Jesus, mas sabe, Jesus começa a trazer organização na coisa. Então, quanto é que tem? Ele já sabia, que tinha pouco. Se você tem pouco, Deus quer saber mesmo assim o quanto você tem, o que você pode, o que está na sua mão, a sua capacidade. E depois Jesus fala: então senta no chão, fica quieto, todo mundo quieto. Grupos de 100, grupos de 50, uma grande organização, milhares de pessoas. E ali o milagre, a provisão começou a chegar na vida deles. Então, a primeira dica, o primeiro conselho, a primeira exortação que eu dou para você em cima dessa palavra, atraindo a bênção de Deus, é: se organize, porque Deus vai fazer em seguida. Tá bom? Tem mais. Vou estar trazendo nos próximos vídeos. Mas antes, deixa aqui o seu like, faz o seu comentário e a gente se vê.